Lição 8, CEPAD Adultos, 24/05/2026. Você irá ver o segredo de Isaac para vencer a crise, a inveja e a perseguição. Você já sentiu que está lutando sozinho? Já teve a sensação de que quanto mais você tenta avançar, mais aparecem obstáculos, perseguições e pessoas querendo impedir sua vitória? Então prepare-se, porque a lição 8 da CEPAD vai revelar um dos maiores segredos espirituais da Bíblia. Como permanecer firme em meio às crises, sem perder as promessas de Deus. A história de Isaac é uma prova viva de que Deus pode fazer alguém prosperar até em tempos de fome. Perseguição e inveja. E atenção, fique até o final desta mensagem, porque a conclusão dessa lição pode mudar completamente sua maneira de enfrentar os problemas da vida. Já deixa o seu like, compartilhe esta mensagem e escreva nos comentários: Deus vai me fazer prosperar! Título da lição: Isaac, o herdeiro da promessa. Texto áureo. E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Gênesis 26:12. Verdade prática. Deus abençoou Abraão em tudo. Isaac, o filho da promessa, também seria abençoado. Quando Deus age, ninguém poderá impedi-lo. A fidelidade de Deus permanece sobre aqueles que perseveram, mesmo em tempos difíceis. Leitura bíblica em classe. Gênesis capítulo 26. Introdução. A caminhada de Isaac nos mostra que ninguém está livre das dificuldades da vida. Mesmo sendo filho da promessa, ele enfrentou fome, medo, perseguição e inveja. E sabe o que mais chama a atenção nessa história? É que Deus nunca abandonou Isaac. Talvez hoje você esteja enfrentando lutas que ninguém imagina. Talvez existam crises tentando sufocar sua fé. Mas essa lição prova que, quando Deus está presente, nenhuma dificuldade consegue destruir os planos divinos. Tópico 1. A fome na terra. A Bíblia diz que houve fome na terra. E não era uma crise pequena. Era um período de escassez, insegurança e sofrimento. Isaac viu o cenário difícil ao seu redor. Tudo parecia desfavorável. Humanamente falando, aquele era um momento para desistir. Mas é exatamente nos momentos mais difíceis que Deus costuma manifestar seu poder. O subtópico 1. Socorro entre os filisteus. Por causa da fome, Isaac foi para Gerar, terra dos filisteus. Ele buscava sobrevivência, procurava socorro. Mas Deus tinha um propósito maior naquele lugar. Muitas vezes fazemos a mesma coisa. Tentamos encontrar soluções humanas para problemas espirituais. Mas Deus queria ensinar Isaac a depender totalmente dele. E talvez Deus esteja permitindo certas situações na sua vida para ensinar você a confiar mais na provisão divina do que nas circunstâncias. Subtópico 2. Confirmação das promessas. Mesmo em meio à crise, Deus apareceu para Isaac e confirmou as promessas feitas a Abraão. Isso é poderoso, porque as promessas de Deus não dependem das circunstâncias. A fome não cancelou os planos de Deus. A crise não anulou a promessa. A dificuldade não impediu o agir divino. Talvez tudo ao seu redor pareça impossível. Mas quando Deus promete, Ele cumpre. E subtópico 3. O problema se repete. Assim como Abraão mentiu sobre Sara, Isaac também teve medo e mentiu sobre Rebeca. Isso mostra como erros podem se repetir dentro das famílias quando não são tratados espiritualmente. O medo dominou Isaac por um momento. E quantas vezes o medo também tenta dominar nossa vida? Medo do futuro, medo da derrota, medo de perder, medo de não conseguir. Mas mesmo diante das falhas humanas, Deus continuou demonstrando misericórdia. E tópico 2, inveja contra Isaac. Depois disso, algo impressionante aconteceu. Deus começou a prosperar Isaac de forma extraordinária. E quando a bênção começou a crescer, a inveja apareceu. Porque, infelizmente, nem todos conseguem suportar ver alguém sendo abençoado por Deus. E subtópico 1. A inveja dos filisteus. Os filisteus começaram a invejar Isaac. Eles viam o crescimento, a prosperidade e o favor de Deus sobre a vida dele. Então começaram a fechar os poços. Os poços representavam sobrevivência, sustento e futuro.
E existem pessoas que tentam fechar os poços da nossa vida também. Tentam bloquear sonhos, destruir projetos, paralisar nossa caminhada. Mas aquilo que Deus preparou para você, ninguém pode impedir. Diz subtópico 2. Abençoado por Deus. Mesmo diante da oposição, Isaac continuava prosperando. Isso acontece porque a verdadeira prosperidade não depende do ambiente. Ela depende da presença de Deus. A Bíblia diz que Isaac colheu 100 vezes mais em plena fome. Isso é sobrenatural. Quando Deus decide honrar alguém, até a crise se transforma em testemunho. Talvez hoje você esteja vivendo um deserto, mas Deus é especialista em fazer milagres no deserto. Subtópico 3. Isaac age com diplomacia. Ao invés de entrar em guerra, Isaac escolheu a paz. Toda vez que havia discussão por um poço, ele cavava outro. Isso revela maturidade espiritual. Existem batalhas que Deus não quer que você lute, porque aquilo que Ele preparou para a sua vida é maior do que qualquer disputa humana. Às vezes, perder um lugar é apenas o caminho para chegar em algo muito maior. Tópico 3. Deus aparece a Isaac. Depois de tantas lutas, Deus apareceu novamente para Isaac. E isso nos ensina algo extraordinário. Deus nunca abandona aqueles que permanecem firmes. Dá subtópico 1. Promessa para Isaac. O Senhor renovou suas promessas e disse: não temas, porque eu sou contigo. Que palavra poderosa! Talvez hoje Deus esteja falando exatamente isso para você. Não tenha medo, porque quem anda com Deus pode enfrentar crises, mas jamais será destruído por elas. Subtópico 2. Abimeleque faz um pacto com Isaac. O mesmo rei que antes havia expulsado Isaac voltou para fazer aliança com ele. Isso mostra que Deus honra aqueles que permanecem fiéis. As pessoas percebem quando a mão de Deus está sobre alguém. E aqueles que duvidaram de você ainda verão o que Deus vai fazer na sua vida. Subtópico 3. O poço de Berseba. Em Berseba, Isaac cavou um poço e adorou ao Senhor. O poço representa provisão, estabilidade e vida. Depois de tantas perseguições, Deus levou Isaac para um lugar de paz. E essa palavra também é para você. O mesmo Deus que sustentou Isaac pode transformar seu cenário de luta em um lugar de vitória. Conclusão da lição. A história de Isaac nos ensina que crises não anulam as promessas de Deus. Mesmo enfrentando fome, inveja, perseguição e medo, Isaac permaneceu confiando no Senhor. E Deus o sustentou em cada etapa da caminhada. Talvez existam pessoas tentando impedir sua vitória. Talvez o cenário pareça difícil. Talvez você esteja cansado das lutas, mas nunca se esqueça. Quando Deus está no controle, nenhuma adversidade consegue destruir os planos divinos. Continue cavando poços. Continue perseverando. Continue confiando. Porque o Deus que prosperou Isaac em meio à crise continua operando milagres ainda hoje. Se você acredita nessa palavra, escreva agora nos comentários: eu vou prosperar mesmo em tempos difíceis. E não esqueça de deixar o like, compartilhar esta mensagem e se inscrever no canal para mais estudos e reflexões impactantes da Palavra de Deus.